Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast, o Casamento e Comportamento. A minha sala de visitas, onde eu recebo convidados muito especiais. E hoje o meu convidado é o promotor de justiça, Rafael Moura. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre preconceito. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Sei que a agenda é corrida. Eu que agradeço o convite, uma alegria conversar aqui. Conversar e nos orientar, né, Rafael? Porque a gente trouxe como tema hoje para conversar com você a questão do preconceito, né? Como que ele funciona na sociedade, como que a gente pode viver, como podemos ter comportamentos e olhares melhores em relação ao preconceito. Mas antes da gente começar, Rafael, acho que é importante você explicar para nós e para quem assiste a gente, qual que é a função do promotor de justiça, né? Como que ele atua, né, na nossa sociedade? Promotor de justiça é um solene desconhecido muitas vezes, porque é um nome que as pessoas têm o costume de ouvir, se fala nos jornais, nas notícias, nos casos de repercussão, se fala, né, diariamente em promotor de justiça, mas as pessoas têm certa dificuldade de entender o que ele faz. É que o juiz é fácil para nós, né? O juiz é aquele que julga. Eu sou músico amador e eu toco contrabaixo. Eu brinco que eu escolhi duas posições parecidas. A de promotor de justiça e de baixista, de contrabaixista, porque as pessoas têm dificuldade de saber o que o baixista faz na música, apesar de a função dele ser muito importante. Quando ele não está ali, a gente sente falta. Então, acho que o mesmo se aplica ao promotor de justiça, que é quem... funciona como um advogado da sociedade, como um profissional formado em direito, mas que não é advogado, né, mas tem uma formação similar do advogado e do juiz, que faz uma intermediação entre as violações de direito, entre os crimes, os fatos, né, graves que prejudicam as pessoas, com o Poder Judiciário. O promotor de justiça é aquele profissional que trabalha no âmbito criminal e no civil. No âmbito do criminal, participa das investigações em muitos casos, ou recebe as investigações da polícia, e a partir disso ele decide se aquela investigação criminal vai se tornar um processo judicial ou não. Ele oferece a denúncia. É ele quem denuncia. Se o promotor de justiça entender que já não existe o crime, ou que aquela pessoa não foi o autor do crime, ele não precisa denunciar. Então o caso nem é iniciado na justiça. Então o promotor de justiça é um primeiro juiz que atua nos casos, e depois de pedir a condenação, ele passa a atuar, né, sustentando aquela acusação, e até a sentença, depois pode recorrer e tudo, mas ele faz o papel da acusação em nome da sociedade no âmbito criminal, nos crimes. E no âmbito civil, ele também, em defesa da sociedade, pode ajuizar ações civis públicas, que a gente chama, buscando a condenação de pessoas ou empresas ou instituições a pagamento de danos morais coletivos, pode buscar responsabilização em casos de corrupção, pode lutar pelo meio ambiente e também pelo direito dos grupos historicamente discriminados. Que é a área que você se especializou e que você hoje é sua frente, né? Foi esse caminho que você escolheu dentro da tua carreira. Como que foi isso, Rafael? Olha, eu já tenho essa... Foi uma escolha ou te colocaram lá? Eu acho que um pouco de cada. Tem um pouco do meu interesse, até antes de eu ocupar a função que eu desempenho atualmente, eu já me enveredei eu já fui estudar direitos humanos, fiz meu mestrado, meu doutorado nessa área, e acho que em razão disso acabei sendo escolhido para atuar no Centro de Apoio de Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná, que é uma área especializada nos temas de direitos humanos. Eu brinco dizendo que o Ministério Público trabalha com direitos humanos em toda a sua atuação, no âmbito criminal, combatendo grandes organizações criminosas. A gente também está tratando de direitos humanos, mas aí a minha área, a nossa área de direitos humanos, acaba trabalhando com os grupos vulnerabilizados, com a população LGBTQIA+, indígenas, migrantes, refugiados, aqueles temas que são mais específicos e que não estão protegidos, no mais das vezes, na atuação, né, genérica, na atuação ordinária do Ministério Público. E são temas, são temas bem sensíveis, né? Não grupos ali, são temas bem sensíveis, porque a leitura que eu tenho é que a gente está trazendo à luz agora esses grupos, né?
Eles sempre foram muito marginalizados e a gente está num processo de inseri-los dentro da sociedade, né? Não ficar mais tão a par. Como que funciona isso, Rafael, atualmente, assim? Por exemplo, no caso do grupo LGBTQIA+, o que ele representa? Quais são as denominações que pertencem a esse grupo? A população LGBTQIA+, ela se distingue por ser composta de pessoas que historicamente foram discriminadas, foram marginalizadas. Então eu uso esse conceito para abarcar uma série de letrinhas que vão até além do LGBTQIA+, e até por isso que a grande chave é colocar o mais, para abarcar porque são todas as formas, né, de diversidade, todas as formas existentes de orientação sexual, de identidade ou expressão de gênero, que já existem, né, que são praticadas por pessoas a partir da sua liberdade, a partir da sua autonomia, né, no mais das vezes adultos, que na sua intimidade tem, né, tem o direito de ter a sua orientação, vivenciar a sua própria identidade da maneira que entender mais conveniente, obviamente sem praticar crimes, sem, né, nenhum prejuízo a crianças. Então, toda a diversidade que habita, né, que está dentro do espaço da legalidade tem que ser preservada, respeitada e até mesmo, eu ouso dizer, celebrada, porque é essa diversidade que gera a riqueza humana, que faz com que sejamos tão interessantes, né? Um diferente do outro. Mas, Rafael... E até sobre as letrinhas, eu acabei falando que a chave é o mais, mas sim, a gente fala, né, no primeiro momento, de pessoas lésbicas, gays, intersexuais, pessoas intersexuais. Vamos pela ordem? Então vamos lá. LGBTQIA+. O L... de mulheres lésbicas. G. De homens gays. B. Bissexuais. T. De travestis ou transexuais, travestis e transexuais. Qual que é a diferença de travestis e transexuais? Sabe que é interessante que transexuais são as pessoas que têm o seu sexo biológico, né, as suas características biológicas diferentes da sua identidade ou expressão de gênero. A pessoa se apresenta com um gênero, se identifica com um determinado gênero, mas a sua característica biológica ela difere daquele gênero apresentado. Num exemplo, por exemplo... Aí a gente fala de homens transexuais, mulheres transexuais, historicamente as pessoas foram chamadas no Brasil de travestis, inclusive com um ranço, uma conotação ruim. De preconceito, de diminuir, de tratar traveco, travesti como se fosse... Agora é interessante que as próprias travestis, as pessoas que integram esse grupo, tão discriminadas, eu tenho dito que as pessoas transexuais são as discriminadas entre os discriminados. Tem uma série de pesquisas que mostram assim, o quanto de violência as pessoas sofrem. E elas entenderam por bem, olha que interessante, transformar, ressignificar o termo travesti, passando a adotá-los. Não, sou travesti sim, e daí? Qual é o problema e tal? E muitas vezes, então, elas estão se apresentando. Tem várias vozes na internet que ela fala assim, eu sou uma mulher travesti, assim... Então é muito interessante essa reação delas de se apropriar desse termo de maneira que é aceito, né, tanto transexuais quanto travesti tem sido aceito pela comunidade das pessoas transexuais. E acho que o último intersexual. Daí e eu coloquei. Eu só fiquei na dúvida do intersexual. Do intersexual, por exemplo, eu tenho esse biotipo feminino, mas eu me identifico no masculino? Isso? Não. Intersexual é um campo, assim, eram os antigamente chamados de hermafroditas, mas hoje o termo adequado, pessoas intersexuais, pessoas intersexos, são aquelas pessoas que têm elementos biológicos, não sou especialista, né, exatamente nesse tema, mas até onde eu sei tem elementos biológicos de mais de um sexo. Então, e é até interessante dizer que muitas das pessoas transexuais, na verdade, elas tinham elementos ali, né, da sua genitália e tal, de um determinado sexo, ou dos dois sexos, e se o médico ali, muitas vezes inadvertidamente, e até de modo violento, opta por qual é o sexo que vai deixar, opera ali a criança recém-nascida e lhe concede um determinado sexo, sem a família saber, sem ninguém optar por aquilo e tal. E depois
que a pessoa se desenvolve ali pela adolescência, a pessoa acaba descobrindo que o seu gênero tem a ver com o sexo que lhe foi suprimido. Nossa, é uma questão muito mais complexa. E você veja o tamanho da violência. Eu já cheguei a presenciar, tinha até uma ativista, professora que morava em Curitiba, agora acho que ela se mudou, em que ela conta que a história dela era essa, ela se descobriu uma mulher transexual, e depois descobriu que ela foi vítima de uma cirurgia invasiva dessas, e a vida inteira, né, sua adolescência, na família, na igreja, na comunidade, ela sofria aí o bullying, violência, discriminação, expulsa da escola, jogavam pedra, você é uma monstra porque você quer ser mulher, e na verdade, até mesmo parte dessa sua genitália era feminina, mas lhe foi alterada quando do seu nascimento. Nossa, então, assim, é um mundo, assim, quem tiver curiosidade de estudar a questão das pessoas intersexuais, é um assunto, assim, super, super interessante de se aprofundar, e a gente se dá conta do tamanho da violência. E até em relação às pessoas transexuais, em 2018 eu fui convidado para dar uma palestra, uma das palestras mais desafiadoras em que eu atuei, num congresso estadual de pediatras aqui no Paraná, e aí participou uma endócrino e uma psiquiatra da USP, acho que a doutora Carmita, me esqueci o nome completo dela, pós-doutora, professora titular da psiquiatria da USP, e ela contou lá em 2018 que estavam fazendo uma pesquisa, eu vou falar de maneira bem grosseira, mas com eletrodos, colocando equipamento nos cérebros de pessoas transexuais e pessoas cis. Pessoas cis são a maior parte da população que tem, né, a congruência do sexo biológico com o gênero, com a identidade e expressão de gênero. Se apresenta, né, de conformidade. E aí, nessa pesquisa, ela descobriu que as pessoas transexuais, por exemplo, mulheres transexuais, tinham movimentos cerebrais bem parecidos com o das mulheres cis, e não com o dos homens. Apesar de ter o sexo biológico, muitas vezes, igual, o cérebro é diferente. Ou seja, não é uma opção, é algo tão profundo, é algo que marca a identidade. A gente tem dito assim, que ninguém chega aos 18 anos de idade, o que eu vou escolher ser? Eu vou comprar uma pizza de calabresa hoje à noite e vou me tornar uma mulher transexual. Como se fosse... Como simples. Não, é uma condição, algo muito profundo. E então até já existem pesquisas, né? Obviamente as pesquisas na área da medicina são sempre muito extensas e tal, cuidadosas, mas já existiam indícios de que demonstram que não é algo escolhido, que é algo muito profundo. E aí veja a violência da sociedade, que chega para uma pessoa que, né, se apresenta, se porta e descobre a sua identidade, que é algo profundo, algo muito ali, né, inclusive cientificamente já comprovado, e por conta disso a gente passa a violentar essa pessoa, passa a maltratar, passa a expulsá-la a pessoa muitas vezes apanha e sofre em casa, na comunidade, às vezes na igreja. A gente tem dito que as pessoas sofrem de expulsão escolar, não é evasão escolar, é expulsão. 90% não consegue nem estudar de tanta violência física, não consegue praticar esporte junto com os colegas e tal. E aí, 90%, um número muito grande dessas pessoas são obrigadas e não conseguem emprego depois, já por falta de escolaridade, também porque não tem a aparência exigida, e essas pessoas acabam, né, na marginalidade, muitas vezes se prostituindo. Então é uma violência, a gente para pensar assim, é algo assim, muito, muito profundo e triste. Assim, e com muitas camadas, né, muitas camadas. Rafael, o que? O que é de queer? E o que significa o queer? Também não sou especialista, mas até... Mas só como definição. São pessoas que que acreditam no gênero fluido, que não acreditam muito numa categorias estanques de gênero, o que se difere da pessoa bissexual, que tem mais a ver com orientação sexual, ou seja, com a questão do afeto, por quem ela se interessa, com quem ela se relaciona romanticamente ou sexualmente, enquanto que queer tem mais a ver com a questão de gênero. A pessoa assim, não quero entrar na caixinha de ser homem ou ser mulher, ou eu acho que isso nem existe, vem para um lado, vem para o outro, e... tem mais a ver com essa definição relacionada com essa diversidade e tal, essa visão sobre o gênero. Sobre o gênero. E o I? O I de intersexual. De intersexual. E o A? O A de assexuado. Pessoas também que não se interessam ou que não têm interesse pela questão da sexualidade ou de se relacionar com outra pessoa sexualmente. E é até interessante, são pessoas que muitas vezes acreditam que as relações humanas podem ser interessantes e que a pessoa pode se satisfazer mesmo sem ter um parceiro sexual e tudo mais.
Eu não sou especialista, mas é bem interessante. Cada letrinha, entender o que subgrupo, cada letrinha que grupo contempla e as respectivas histórias. E nesse mais, o que ficaria englobado? E aí eu vou ficar devendo, eu tenho que fazer um dever de casa, porque tem entram todos os outros grupos. E tudo baseado, né, na liberdade, em não prejudicar as outras pessoas. Hoje se tem que falar tanto na liberdade, a gente tem que impedir o Estado de ser opressor, de ser tirano, né, o governo de ficar se metendo na vida das pessoas, e a lógica é justamente essa, deixar as pessoas viverem como era querem, essa como próxima são. pergunta, porque você falou ali, orientação sexual. A orientação sexual, a partir do momento que você não cometa crimes, né, aqueles pontos que a gente falou da sociedade, não deveria ser um assunto privado ou não? Ela precisa da interferência do Estado? Depende da interferência do Estado para proteger esse direito da agressão vinda de outras pessoas. O Estado interfere na orientação sexual, que deveria ser privada, pela nossa incapacidade de aceitar essas diferenças dentro da nossa sociedade. O Estado acaba tendo que ser um mediador nessa história, mais ou menos isso? Mais ou menos isso, porque para fazer com que a liberdade das outras pessoas não sirva para agredir a liberdade das pessoas LGBTQIA+. A gente tem dito que, veja, a liberdade de expressão é muito importante, mas eu não posso abusar da liberdade de expressão para, inclusive, humilhar, constranger e até mesmo silenciar essas pessoas, impedindo que elas exerçam a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de ser, a sua liberdade de viver conforme... São coisas simples. Eu tenho dito por aí que a gente luta por liberdade e luta por igualdade. A gente tem se dito, às vezes, né, de maneira desinformada, que essas pessoas querem privilégios. Hoje a população LGBTQIA+, quer muito direito, quer privilégio, quer ter... Na verdade, se você analisar cada uma das reivindicações, significa acessar direitos que para as demais pessoas já estão garantidos, já são reais, já são garantidos. Já são previstos. Direito de casar, direito de não apanhar por estar de mão dada com o seu companheiro, direito de não ser xingado por conta da sua condição, direito de acessar um banheiro, direito de ir a um restaurante em paz, direito de fazer exatamente as mesmas coisas que os outros já conseguem vivenciar. Então a lógica para mim é muito simples, a partir disso a gente consegue conversar sobre todos os casos. Entendi. E em quais momentos, por exemplo, a gente é preconceituosa, a gente enquanto sociedade, e que muitas vezes a gente não percebe? Porque o senhor trouxe ali também alguns pontos mais extremos, né? Gente, atirar uma pedra, xingar, juntar um grupo e ofender, é visível, é perceptível. Mas no nosso dia a dia, tem algum momento que nós somos preconceituosos e a gente não percebe ainda, né? Porque aquela conversa que a gente teve antes de começar a gravar, às vezes a gente vai tendo entendimentos durante a vida, né? A gente vai aprendendo a entender diferenças e aceitar, né? Quando a gente fala em discriminação ou em preconceito, a gente fala em várias camadas dessa discriminação e vários tipos de expressão de discriminação. A gente fala daquela que é a mais grave de todas, a dolosa, aquela feita com uma intenção, né, ruim, com intenção de humilhar, de discriminar. E isso vai para o crime. Isso hoje a legislação brasileira, a ordem jurídica brasileira considera a LGBTfobia, o preconceito, a manifestação de ódio contra pessoas LGBTI+, um crime de racismo social, é crime. Tá. E aí isso acaba assustando as boas pessoas, as pessoas que não são discriminatórias, porque a pessoa fica, agora eu não posso mais falar nada, eu fico com medo, fico engessado, não sei como falar e tal. Veja, o crime o crime é para as pessoas que estão ali, né, de maneira explícita praticando preconceito e de maneira dolosa, intencional. Agora, existem várias outras, equívocos que a gente comete em razão da LGBTfobia estrutural, histórica. Nós tomamos na mamadeira ideias LGBTfóbicas. Eu até digo assim que se a gente parar para pensar, a maior parte dos xingamentos que a gente faz em estádio de futebol, por aí, tem algum cunho LGBTfóbico. Sim. E a gente às vezes reproduz isso sem perceber. Isso não acaba indo pro âmbito criminal, as pessoas ficam... Até tem gente mas que diz, pode ser usado no criminal. Só em casos muito extremos. Tá. Até eu gosto de conversar sobre isso para tranquilizar as pessoas. Fiquem tranquilos que a gente não tá numa ditadura, que agora a gente não pode falar nada, que tá todo mundo... Não. O que vai pro judiciário, depois, se a gente tivesse tempo, até poderia contar os casos, que são casos extremos de gente realmente
Agora, no dia a dia a gente pode cometer, não só em relação à população LGBTQIA+, mas em relação a diversos outros grupos vulnerabilizados, equívocos. E aí isso a gente corrige com educação, com informação, com práticas pedagógicas, informando, puxa, aqui, ó, tá, essa aqui tem origem, você não tinha percebido, é verdade e tal. E em relação... então, assim, né, como que eu falo, se é ele, ela, tal, como que eu me comporto, principalmente diante dessas pessoas. Hoje a gente tem um problema, bem entre aspas, novo, e é positivo existir esse problema, que ele advém da inclusão, que é a gente ter agora condições de se relacionar de perto com pessoas LGBTQIA+, e a partir disso agora tem situações novas e às vezes a gente tem dificuldade de se comportar, não sabe como tratar as pessoas. Eu pergunto o nome, porque a gente, né, eu me deparo às vezes em situações, não sou eu como toda a sociedade, que eu não consigo identificar. Não tem nada, não tem um nome escrito, não tem nada. E daí eu vejo às vezes traços masculinos, mas maquiados, porque a pessoa se identifica de outra forma. A primeira coisa que eu olho, já viro na hora e pergunto, por favor, qual que é o seu nome? João, você pode verificar tal coisa para mim? Quando eu não identifico, eu sempre pergunto não, porque o nome me dá o caminho. 99% dos problemas são resolvidos com esse truque muito simples. Eu brinco dizendo assim que é uma postura parecida com a que a gente tem diante de um militar. Muitas vezes a gente não sabe qual é a patente. A gente pergunta, qual é a sua patente? Tá, eu sou tenente, eu sou major. Tá, a partir daí você tá tranquilo. Então, inclusive as pessoas transexuais com quem eu tenho conversado, com quem eu me relaciono, têm realmente dito que não se sentem incomodados, não se sentem ofendidas ao responder uma pergunta simples e tal, e a partir daí você tem informações para seguir tratando essa pessoa com respeito, com dignidade, da maneira como ela quer. Na verdade, todo mundo deveria ser tratado pelo nome, né? Eu mesma tenho pavor, meu bem, florzinha, querida, porque eu gosto muito que eu me chame de Silvia. Sim. Então, acho um tratamento respeitoso chamar as pessoas pelo nome. Se você não identifica o gênero, chame ela pelo nome, né? E veja a questão do nome. A população transexual reivindicou e continua a reivindicar o direito ao nome, o nome social ou até mesmo ao nome civil, a alteração do nome, para que ela seja chamada por um nome que não a ridicularize, um nome que tenha a ver com o seu gênero. E o que se torna criminoso nesse caso? Como já aconteceu Isso é um direito garantido? Hoje? É um direito garantido. Tanto o nome social, mesmo aquelas pessoas que ainda não tenham feito a retificação do documento, que não tem o RG ali, o documento, se ela manifestar o interesse, né, e a vontade de ser chamada por um outro nome diferente da sua identidade, ela tem direito ao nome social. As pessoas têm que respeitar. Ela entra com trâmite dentro do procedimento? Entra, mas mesmo no dia a dia, se ela se apresentar como né, com outro nome diferente, com outro gênero, essa apresentação por si só já deve bastar para que a pessoa passe a ser tratada com... Entendi. Esses dias eu vi, até né, os memes ensinam muita gente, um meme ali, uma explicação sobre... como que o Papa agora, Leão XIV, as pessoas agora pararam de chamá-lo de Robert Prevost, eu acho que e passaram a chamar de Leão. Por quê? Porque ele agora se identifica, se assumiu. E você insistir em chegar diante da sua alteza ali, do líder da Igreja Católica, chamando pelo seu antigo nome, significa um desrespeito. Sim, significa em qualquer situação, um desrespeito, porque você está negando a pessoa e se apresenta, a pessoa tem, a partir né, da sua história, para ela vai significar uma grave ofensa. Você tratar de para que você vai insistir? E aí que entra o crime. O crime é para aquelas pessoas que insistem, mesmo diante de uma informação explícita. Um caso que me chegou. Uma pessoa transexual que já tinha feito a sua retificação e tudo mais, na época da pandemia foi se vacinar e por conta da desatualização dos sistemas de saúde, ali naquele posto de saúde, o nome dela ainda constava como um nome antigo, um nome masculino. Pois o servidor, na frente de todo mundo, insistiu em chamar aquela mulher transexual pelo nome masculino. Aí a pessoa está fazendo isso intencionalmente para humilhar a pessoa, para ridicularizar. Para constranger. Aí a gente começa a chegar no âmbito criminal. Agora, a maior parte das pessoas que são pessoas de bem, pessoas que não querem ofender, pessoas que querem tratar os outros com respeito, ela pode escorregar aqui e ali, mas conversando, dialogando, com humildade, com interesse, ela consegue ao receber a informação correta, a partir daí andar em segurança. Então, eu gosto de dizer para as pessoas, não fiquem em pânico, não fiquem desesperados, porque a questão criminal vem para
atuar com um bandido, com gente que está atuando de maneira a insultar, a humilhar. Você tá mulher. Até esses dias eu estava numa conversa com 2 clientes nossos, são 2 rapazes, eles vão se casar, e eu lembro que eles colocaram para mim assim, mas como que você vê o casamento gay? Eu olhei e falei, olha, eu vou falar minha opinião. Falei, para mim não é um casamento gay, é um casamento, né? Sim. E um grande amigo meu, até ele faleceu agora há algum tempo, ele era gay, e daí eu ficava muito indignada, porque as pessoas assim, aquele teu amigo gay. Não, ele é meu amigo, ele não precisa colocar mais, né, algumas questões. Então, eu acho que pelo nome e tratar com respeito é o suficiente, né? Já coloca bastante equilíbrio na sociedade, já resolve muitos dos nossos problemas, muitos. Tem um pesquisador, um sujeito muito inteligente e ativista aqui de Curitiba, bem conhecido, Tony Reis, talvez você conheça, sim. que ele brinca assim, você aceita o casamento homossexual, o casamento gay? Pô, só tem que aceitar o casamento gay quem foi pedido em casamento. Não sou. O que você tem que aceitar da outra pessoa? Não sou eu. E, Rafael, a gente falando de inclusão, a gente sabe hoje que existem discursos em escolas, em igrejas, em grupos específicos de exclusão, por dogma, né, por valores. Como que a gente busca o equilíbrio com esses mundos? Como que esses mundos vão se conversar de uma forma que todo mundo possa viver no mesmo lugar? Como que vai ser feito isso? Eu acho, tem uma decisão, que a decisão do Supremo Tribunal Federal que foi relatada, eu sei que é um papo meio chato, meio denso, mas vou procurar ser rápido para chegar ao ponto aqui da pergunta, que foi relatada pelo então ministro Celso de Mello, que era o ministro mais antigo, era o decano, era o ministro mais antigo do STF na época, um ministro, né, conservador, primeiro colocado no concurso para promotor de justiça em São Paulo, era um ministro criminalista e ele que ele que escreveu a decisão reconhecendo que a LGBTfobia, o preconceito contra as pessoas LGBTQIA+, configurava o racismo social. E aí ele chegou no ponto sobre a liberdade religiosa, a questão das igrejas. Ele falou, olha, aqui a criminalização da LGBTfobia, né, o tornar proibido o preconceito, a discriminação, não significa impedir o direito das pessoas de proselitismo religioso e pregar a sua fé, professar a sua fé. Se a pessoa considera pecaminoso o casamento entre homossexuais, ela pode viver sua fé, pode pregar de maneira respeitosa a sua fé, e isso não está proibido. Inclusive tem a ressalva na ADO 26, quem tiver o interesse depois de se aprofundar nisso. Legal. Não está proibido. O que está proibido é, a partir da liberdade religiosa, a pessoa pregar ódio, a pessoa pregar violência e pregar discriminação. Ou seja, eu posso dizer que aquilo é pecaminoso para a minha tradição religiosa. Agora, eu não posso dizer que, por ser pecaminoso, essas pessoas não têm direito a serem atendidas num restaurante. Elas não podem entrar aqui no clube. Ótimo. Ou eu acho que é pecado e por conta disso eu digo que as doenças aqui na sociedade estão sendo trazidas por conta desse grupo. Ou acho que é pecado e a gente tem que exterminar o pecado no mundo, então vamos lá agredir essas pessoas e expulsá-las e acabar com elas. Não. Então são coisas, me parece que são simples. Eu tenho feito uma brincadeira ilustrativa, dizendo assim, olha, na mesma Bíblia tal, em que para muitas interpretações seria pecaminoso o casamento homossexual, é dito aí que a glutonaria é pecado. Né? O comer demais e comer mal. Eu falei assim, então daqui a pouco eu vou chegar, a partir da minha liberdade religiosa, com a minha filha de 4 anos, eu sou pai de uma menininha de 4 anos, eu vou chegar à noite num restaurante que as pessoas estão comendo pastel engordurado, ou comendo pizza demais, e dizer, pare de fazer isso aqui, essa pouca vergonha, você está praticando pecado na frente da minha filha, e se não fizer isso, eu vou impedir você, porque isso... Não, eu posso não praticar a glutonaria, se a minha confissão religiosa, eu posso não comer tal coisa e tal, mas eu não posso proibir o direito da outra pessoa de se afundar no rodízio de pizza. A pessoa fala. Então, assim, eu acho que a chave é o equilíbrio entre a liberdade, né, de orientação sexual, identidade de expressão de gênero, categorias jurídicas, né, protegidas pela lei, e a liberdade religiosa. É plenamente possível conviver nas diferenças a partir do respeito. A partir do respeito, né? Que é um aprendizado, é respeitar, né? É o respeito, é a base de tudo. Rafael, quais são os direitos que esse grupo já tem, quais os direitos consolidados que esse grupo já tem hoje no Brasil? A questão da documentação, então a partir do momento que eles se identificam por outro gênero, outra forma de ser chamados, eles já podem mudar. O casamento também, né? No Brasil. Casamento igualitário, né? Casamento homoafetivo. Está garantido já há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos.
Que é recente também, né? Sim. A gente fala mais de 10 anos, mas 10 anos... Uma coisa, foi ontem. Foi 10 anos é ontem para a história. Pra história. A ideia é dar a essas pessoas os mesmos direitos que já são garantidos às demais. Por exemplo, o direito à adoção. Eles não têm direito à adoção. Hoje tem. Agora hoje já tem. Mas durante os quase 500 anos do Brasil não tinham direito à adoção. Um casal homossexual. Homossexual. É homossexual ou casal homoafetivo? Ambos. As duas formas estão certas. O casal homoafetivo então a adoção também já é um direito garantido. Adotar, transfusão de sangue. Até pouco tempo. Não podia. Uma pessoa, naquelas perguntas que são direcionadas aos candidatos, às pessoas que têm interesse em doar seu sangue, existiam perguntas de cunho LGBTI-fóbico, que impediam o exercício desse direito, ou impediam que a pessoa, né, fizesse essa doação por conta da sua orientação sexual, a partir de uma premissa de que pessoas LGBTI seriam mais promíscuas. Isso não tem dados, né, científicos, não corresponde à realidade. É que essa ideia se consolidou muito na época da AIDS, né? Quando foi? Anos 80, anos 90? É, por aí. Em relação a essa questão sobre promiscuidade, olha que tristemente interessante o argumento que se constrói e que circula pelo WhatsApp, né, circula por aí, em relação às pessoas transexuais. Como se pessoas transexuais estivessem colocando em risco menininhas, crianças, colocando em risco o direito das crianças a serem preservadas de abusos sexuais. Quando eu trabalhei durante muitos anos como promotor criminal, eu nunca enfrentei um caso de abuso sexual infantil praticado por uma pessoa transexual. Nunca. Tem colegas que já fizeram pesquisas nas suas comarcas a respeito de quem são os autores de crimes sexuais contra crianças. 99% são homens cisgênero, homens, né, que se identificam, se expressam conforme o seu sexo biológico. E eu acho que um ou outro caso de uma mulher ali cisgênera, uma mulher hétero, e praticamente não se vê, eu pelo menos não tive contato até hoje de um crime contra uma criança, um crime sexual praticado por uma pessoa transexual. E apesar disso se cria um discurso, uma narrativa, para usar uma palavra do momento, de que essas pessoas estão colocando em risco. Mas que é uma forma de desqualificar, né? A tentativa é desqualificar. Então eu tenho dito assim que o segredo para combater a LGBTI-fobia é a ciência, a consciência e a boa informação. Tentar fugir das fake news, por isso que é tão importante essa conversa hoje aqui. Porque a gente tira esse pânico moral. Porque, obviamente, eu sou pai de uma menina de 4 anos, obviamente que todo mundo tem o maior interesse do mundo em, né, impedir a sexualização precoce, impedir abusos sexuais contra a criança. Só que a partir disso se cria, né, toda uma narrativa distorcida para justificar atos de preconceito. E até em relação a isso, chega no assunto, né, da tal ideologia de gênero nas escolas. Sim. Obviamente que sexualização precoce, fora de contexto, fora de tempo, é algo, né, desarrazoado, algo incorreto. Agora, você ensinar crianças, depois adolescentes, né, de acordo com a sua faixa etária, a não discriminarem, a não tratarem mal o amiguinho que eles acham que é gay, com o menininho que não tem aquela performance tal viril, que talvez não se interesse por futebol. Você não ficar ofendendo aquela criança, não xingá-la, não tratá-la mal, não praticar bullying contra aquela criança. Eu acho que é uma lição bem importante de ser tratada. Sim, necessária. Ensinar que existe casamento homossexual, de que um homem pode andar de mãos dadas com o outro, isso, né? São coisas básicas, elementares da cidadania. É isso que se quer. Então se constrói todo um pânico moral em torno disso para gerar e justificar o preconceito. Interessante. Então, a identidade agora já pode ter, a transfusão de sangue, eu não sabia, um item novo. A adoção, eu tenho um casal de amigos que são homoafetivos e tem 2 filhos, tá certo? Eles já podem. Quais são as próximas conquistas? Outras coisas estão sendo pedidas, solicitadas agora na justiça em relação a esse grupo? Sempre há demandas novas, né? Veio a polêmica das faculdades, das vagas. Em relação a cotas? A cotas, que seria? Não veio agora, que eu estava lendo... Eu acho que até existe algum movimento aqui e ali, mas as cotas que dariam um outro programa... Que dá um outro episódio. Que hoje são aplicadas e corretamente aplicadas para as pessoas negras, elas se justificam diante de um estado de coisas de marginalização. Se a gente verificar que existe um grupo que não é inferior ao outro, que por condições sociais está sendo excluído de determinados espaços,
é necessário criar uma outra condição social reversa, um remédio para essas pessoas serem incluídas. Então, a lógica é mais ou menos essa, e tem se aplicado a pessoas transexuais, ainda muito timidamente aplicadas, e é um debate que está sendo iniciado, a pessoas transexuais que, pelos motivos que eu já citei aqui, estão afastadas da escola, estão afastadas das faculdades, quase não conseguem ingressar nos espaços de trabalho formais e tal. Então, é uma tentativa de levar cidadania, de levar dignidade a essas pessoas. Rafael, agora uma pergunta que parece simples, e ela faz parte do nosso cotidiano. E a todo momento, a gente que vive essa vida de redes sociais, ela vem à tona, né, com alguém trazendo a discussão. E no caso desses grupos, por exemplo, o uso do banheiro, dos banheiros públicos. Em algum momento a gente vai ter, então, agora que criar um outro espaço para pessoas com orientações diferentes, porque eu vejo essa discussão muito na internet. Não, mas eu sou mulher, mas eu vou no banheiro e ele é homem, mas daí fez a transição. Qual que é o olhar da justiça sobre isso? Porque são questões diárias, e não só em relação ao uso de banheiros, toalete. Tem a questão, por exemplo, das Olimpíadas, que a toda hora vem essa questão, não, tudo bem, ganhou, mas era trans, o biotipo dessa pessoa era muito mais masculino, tem habilidades masculinas que o feminino não tem. Como que a gente vai conseguir organizar isso, juridicamente falando? Deu para ver que você estudou bastante sobre o tema, porque esses são os dois pontos nevrálgicos, são os pontos que estão hoje mais incandescentes, mais assim, em discussão e que enfrentam certas resistências e tal. Nos Estados Unidos, até acho que a nadadora que perdeu a medalha, né? O governo tirou. Acho que também esse foi até um caso extremo, porque o governo... São temas bem interessantes que daria um programa inteiro com especialistas. Bem, nós vamos ter que marcar um mês só para o Rafael. Daí a gente divide por segmentos com ele. Mas o que eu posso adiantar, e que me preocupa bastante, principalmente a partir da lógica do direito, que é a lógica da igualdade e da não discriminação, é que em todas essas discussões, todos os interesses têm que ser pontuados, né, e tal, mas a gente não pode se encaminhar para uma postura de discriminação. Ou seja, imagine uma mulher transexual. Ela não vai ser aceita no banheiro das mulheres por conta, né, de ter mulheres que se sentem colocadas em risco e tal. E aí no banheiro dos homens, imagina uma pessoa com toda identidade e expressão de gênero feminina entrando no banheiro dos homens. Ou seja, a gente está chegando no ponto de achar normal pessoas não terem dinheiro, não terem direito a irem ao banheiro. Um direito que todo mundo sempre teve de a gente estar apertado, né? Não tem coisa mais gostosa e mais relaxante do que a gente conseguir fazer as necessidades depois de... Essas pessoas não têm direito a isso. E a gente, às vezes, se perde nessas discussões. Não, mas eu sou mulher, ou sou não sei o quê, minhas filhas, não quero ter... Mas então a gente acha normal. A gente tem que... Eu não sei qual que é a solução, né? Não temos decisão ainda conclusiva e tal. Mas a gente tem que levar em consideração que pessoas transexuais são gente, são pessoas, têm necessidades e têm que ser respeitadas. A gente tem que achar um jeito para garantir o banheiro para essas pessoas, para garantir o básico que as outras pessoas já têm. E por a gente já ter esse direito tão né, comezinho, tão simples, a gente nunca teve que pensar que os banheiros estão proibidos para a gente. Às vezes tem dificuldade de alcançar qual que é a realidade de uma pessoa que talvez num shopping, se entra no banheiro, talvez vai ser maltratada, vão gritar, vão bater nela. Se entra no outro, vai acontecer a mesma coisa. E a pessoa não pode. Que situação. Isso, e a mesma coisa em relação aos esportes. A pessoa, entra num e não pode, entra no outro e não pode. Eu já avisei, então cria uma categoria. São hard cases, são questões difíceis que demandam amadurecimento, discussões, né, livre de preconceitos, levando todos os interesses em jogo, mas acho que a gente não pode excluir o interesse legítimo dessas pessoas de serem incluídas, de não serem tratadas como uma sub-raça, não serem tratadas como eu já vi em casos, né, criminais, pessoas dizem, vocês são monstros, vocês são aberrações, saiam daqui que vocês não têm. Então, são casos difíceis, mas a gente tem que levar em consideração que as pessoas têm que ser incluídas. Então, e buscar soluções que consigam, né, considerar esses interesses. Rafael, e em relação a um quadro geral, o Brasil, a gente teve uma época que a gente não ouvia falar em violência contra esse grupo, porque era muito abafado. Ele, como diz, nem vinha à tona, né? Porque era muito marginalizado. Depois começou a ser uma pauta constante. No Brasil,
a gente está caminhando para números melhores em relação à violência desses grupos? Os números estão baixando em relação à violência? Ou ainda a gente tem um quadro alarmante de violência que aumenta, né? Tipo, a justiça não consegue conter com as leis, com as interferências, e a gente também não consegue evoluir enquanto sociedade no sentido, né, de trazer essas pessoas para o convívio. Achei perfeita essa leitura. Antigamente a gente não tinha números e né, a gente mas não é porque a gente tem dito que quando a violência é tamanha, é tão grande, a vitimizada não tem nem condições de gritar, de se manifestar, ela fica em silêncio. Então, os avanços permitiram que, né, a partir desses direitos, a partir da criminalização da LGBTfobia, agora seja possível começar a coletar dados ainda em números, né, ainda com muita subnotificação. A maior parte dos casos não chega no sistema de justiça, não chega na polícia, mas o número é crescente ano a ano. Aqui no Ministério Público do Paraná nós fizemos uma pesquisa interna nossa e constatamos mais de 50 denúncias, 50 processos criminais abertos pelo Ministério Público por LGBTfobia, crimes, né, de feminicídio ou homicídio motivados por LGBTfobia também tem um número muito alto. Há pesquisas que mostram que o Brasil é o campeão mundial de crimes transfóbicos. Então a gente tem números alarmantes e esses números não começaram a baixar. Mas os números alarmantes são porque nós somos grandes, porque o Brasil é grande? Não, é proporcionalmente. É proporcional. Proporcionalmente a gente tem um número alto. Isso sem contar, como eu falei, das LGBTfobias praticadas em todos os lugares. Se a gente vai num estádio de futebol, é comum ou é certo que a gente vai ouvir cantos homofóbicos, por exemplo. E isso, na maior parte das vezes, nem chega na justiça, porque é uma coisa tão naturalizada, tão por exemplo, recorrente. Um canto homofóbico, qual? Fala algo. Tem. Melhor não repetir, mas eu tô tentando lembrar de alguma coisa que... Eu me recordo, a primeira vez que eu me choquei, que eu me dei conta disso, fazendo o segundo grau, ensino médio, né? E estávamos em 60 ali, adolescentes e tudo mais. Chegou um menino que se imaginava que fosse homossexual, sei lá se ele era ou não era, e a sala inteira começou a gritar, eu não vou dizer a violência, começou a gritar para ele, e não sei até se eu não gritei junto lá com 16 anos. Um dia eu me dei conta, falei, por que a gente está fazendo isso? Imagina se fosse comigo, nunca mais ia querer aparecer nesse lugar aqui e tal, talvez ele não vai se Mas aí é a consciência, né? E todo mundo achava normal, todo mundo achava uma piada, tá vindo alguém diferente. E até nesse ponto, um outro conceito jurídico bem interessante é o de que existe a homofobia, a LGBTfobia é real e percebida, ou seja, pratica o crime, inclusive aquele que está xingando alguém que eventualmente não seja LGBTI+. Seu viadinho, seu tal, e a pessoa não é homossexual. Isso também é crime. Também é crime, porque a questão não se refere à pessoa diretamente considerada, se refere à ideia preconceituosa que abala toda a sociedade e o grupo. Então, pouco importa se a pessoa é ou não é. A questão é que se alguém está praticando esse crime, ou difundindo essa ideia, né, essa ideia preconceituosa, isso por si só já é intolerável. Isso por si só já fere os bens jurídicos, já não pode ser admitido pela sociedade. É uma aula e tanto. Rafael, para a gente terminar nossa conversa, eu sempre peço para os nossos convidados dizer o seu comporte-se. Qual que é o seu comporte-se dentro do seu universo de atuação? Olha, já que eu estou muito à vontade aqui, eu vou ousar fazer uma brincadeira. O meu comporte-se é não seja zen. Zen noção. Zen noção, muito bom. Fique atento, pergunte, tenha empatia, se informe, e assim você vai conseguir se desviar de boa parte dos preconceitos e tratar os outros, né, com respeito e dignidade. E, em consequência, todo mundo vive melhor, né? A gente vive numa sociedade melhor. Rafael, muito obrigada. E para vocês, comportem-se, mesmo sem voz.